Eu sou psiquiatra e nesse vídeo vou te explicar os 5 sintomas centrais que levam ao diagnóstico da esquizofrenia. A esquizofrenia é um dos transtornos psiquiátricos mais graves e interessantes que prejudica principalmente o juízo crítico da realidade, ou seja, causa psicose, loucura, no sentido mais puro da palavra. E hoje a gente já sabe que ela é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, os primeiros sinais podem surgir logo depois do nascimento, mas não são muito claros nessa fase ainda. O bebê pode apresentar algumas alterações bem discretas e transitórias do desenvolvimento, atrasar um pouco para falar e andar, por exemplo, e depois geralmente recupera. Na infância e adolescência também podem existir sintomas sutis, inteligência limítrofe, por exemplo, ou baixa inteligência e isolamento social. Até aqui é a fase pré-mórbida do transtorno, antes de se manifestar a psicose. E geralmente é só no fim da adolescência ou início da vida adulta, homens em média 18 a 20 anos e mulheres um pouquinho depois, que inicia a fase prodrômica, que é quando as coisas começam a ficar estranhas de verdade. O esquizofrênico nessa fase começa a ficar ansioso, sem motivo, ele sente que alguma coisa ruim vai acontecer e começa a se isolar de um jeito muito mais intenso do que antes, pode interromper os estudos ou os relacionamentos, pode perder o autocuidado e a higiene pessoal, até que acontece uma quebra na vida dele, como se o transtorno que estava adormecido se ativasse de vez. E ele pode apresentar de forma crônica alguns desses 5 sintomas que você vai conhecer agora. Delírios. Os delírios são problemas do pensamento, em que alguém começa a ter convicções falsas sobre a realidade, baseadas em interpretações irreais e autorreferentes dos fatos, como se tudo o que acontecesse tivesse a ver com ele. O delírio mais comum, por exemplo, é o de perseguição. A pessoa tem certeza absoluta que está sendo perseguida ou que estão tramando contra ela. E se você perguntar como ela soube disso, ela vai te dar um motivo que parece ilógico. Tem delírios de grandeza, riqueza, místico-religiosos, entre muitos outros. E o delírio verdadeiro não pode ser quebrado pela argumentação de jeito nenhum, nem por evidências de que aquilo é falso. Não adianta contrariar o delirante. O tratamento é medicamentoso e clínico. 2. Alucinações. As alucinações são alterações da sensopercepção, ou seja, da sua percepção dos 5 sentidos. Mais especificamente, uma alucinação é quando você percebe um estímulo sensorial sem que aquele estímulo tenha sido recebido, sentido de verdade. Você pode ouvir uma voz sem que ninguém tenha falado, você pode ver alguma coisa que não está lá, e assim por diante. Tem alucinações dos 5 sentidos. Pensamento desorganizado. Para fazer esse vídeo e te explicar sobre a esquizofrenia, eu fiz um roteiro e organizei as palavras e as frases para te passar essas ideias que eu queria. O esquizofrênico pode perder essa organização do pensamento e falar coisas sem sentido ou confusas. 4. Comportamento bizarro. Às vezes o esquizofrênico não tem delírios ou alucinações, mas faz coisas bizarras. Ele pode sair andando sem motivo por uma longa distância até uma outra cidade, por exemplo, ou ficar parado na mesma posição desconfortável por horas. 5. Déficits emocionais e cognitivos. O esquizofrênico pode ter muita depressão e ansiedade, ou até um distanciamento total da afetividade, uma apatia. Tudo tanto faz, tanto fez. É um tipo de dissociação. Às vezes ele não quer falar nada, não reclama de nada, não tem nem expressão facial e pode nem sentir a dor direito, tanto que existem algumas autolesões psicóticas gravíssimas. Também é comum que o raciocínio do esquizofrênico seja muito ruim, que ele tenha a cognição bem abaixo da média. Então, considerando tudo isso, a perda de funcionalidade costuma ser gritante. Muitos esquizofrênicos nunca têm uma relação sexual na vida, não conseguem manter os trabalhos ou os relacionamentos e não conseguem nem cuidar de si mesmos, às vezes nem da sua higiene básica. Lembrando que não existe psicose só por esquizofrenia, mas também por uso de drogas, depressão, transtorno bipolar, doenças orgânicas e neurológicas, entre muitas outras causas. Então, se você ou alguém que você conhece apresenta sinais como os que eu expliquei, procurem ajuda psiquiátrica.